Pergunta 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Isto depende do sentido que emprestas à palavra alma. Se entender a alma por o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se entende por alma o espírito encarnado, é errônea, já que dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Exatamente esta questão. Já vi também pseudo-sábios e sistemáticos por aí dizendo que cada parte, cada célula do nosso corpo é uma alminha que está sendo num processo evolutivo. Isso é invencionice sem tamanho, porque a alma é um ser moral, ok? Então, não, aqui nós temos um organismo, esse organismo ele responde a questão central daquele corpo e é dirigido moralmente por um ser indivisível, ok? Então, essa ideia muito esotérica de que tudo está misturadinho e tal, é uma ginástica, é uma fantasia, é uma tendência, né, de querer achar que sabe quando na verdade não sabe. Então a alma não se divide, ok? Agora, nós sabemos que nós temos o nosso sistema autônomo, nós temos no nosso sistema existem os atos involuntários. Esses atos involuntários, se eu não pensei, ele veio de onde? Não veio da alma do pé, da alma do tornozelo, da alma da barriga, não. É muito... a explicação ela vai ficando muito complexa demais e aí o grande problema das explicações complexas é que elas têm uma tendência a serem errônea, né? Utilizando corretamente a navalha de Occam, né? Não é que o que tem menos explicação é o melhor, mas a tendência tem coisas que precisam de uma explicação mais elaborada mesmo. E a explicação simples, às vezes, não é a verdadeira. Para isso, necessário é a análise. Sem a análise, nada podemos fazer. Não podemos dizer que a resposta simples é melhor do que a resposta complexa. Porque, às vezes, a resposta simples não responde nada. Às vezes, a resposta complexa não responde nada. Como nós já usamos aqui várias vezes, no charlatanismo quântico, não responde nada, não agrega nada, é só misticismo, fantasia e criatividade. Mas as pessoas aceitam, gostam e querem consumir novidade, vão consumir. Não é um direito que cada um tem de gastar o seu dinheiro e o seu tempo como desejar. E na 140A, entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Olha que legal. Alguns espíritos deram essa definição. Só na Terra temos aí encarnados mais de 7 bilhões. Então são 7 bilhões de sentenças, 7 bilhões de pensamentos, 7 bilhões de ideias sobre certas coisas. Então, naturalmente, muitos espíritos vão dar definições de tudo. Resposta: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Adoro esta frase. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Por exemplo, imagina um espírito ignorante. Ele vai para o mundo espiritual, chega lá, ele encontra um desencarnado. Esse desencarnado tem um desenho no peito de São Jorge, que ele fez uma tatuagem quando estava encarnado. E aí, esse espírito de terceira ordem, vendo o efeito, isto é, o desenho da imagem de São Jorge no peito do desencarnado, vai dizer, tá vendo? Ele fez a tatuagem, marcou no perispírito a tatuagem. E aí ele está tomando o efeito pela causa. Por quê? Porque ele acha que
Se você faz alguma coisa no corpo, marca no perispírito. Isso é o efeito pela causa. Se ele estivesse estudando o espiritismo, certamente dentro da doutrina espírita, ele saberia que o perispírito é reflexo da autoimagem do espírito. Então, ali tem a tatuagem, porque o espírito se imagina com tatuagem. E não porque marcou no perispírito dele uma tatuagem. Entende? Então, essa ideia, esse grande problema como uma esmagadora maioria de seguidores do movimento espírita preferiu seguir a ideia de espírito de terceira ordem, que pegam sempre o efeito pela causa. Então, as ideias errôneas nascem. Essa é uma delas. Por exemplo, marcas, formatos. Por exemplo, imagine alguém que morre decapitado. Aí ele vai perder a mente no mundo espiritual? Não vai. Claro que não. Mas ele pode aparecer sem cabeça? Pode. Mas a cabeça tem a ver com a autoimagem dele. O espírito não se divide. Então ele continua sendo um ser pensante como qualquer outro. Agora, corta a cabeça de um encarnado para ver se ele vai continuar sendo um ser pensante. Não vai ser mais, vai ser um morto. Então essa é uma questão importante. E aí o Kardec faz um comentário. A alma atua por intermédio dos órgãos. E os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo a maior abundância do que noutros centros ou focos do movimento. Esta explicação, porém, não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Então, esses dois conceitos aí, né? A ideia da alma em várias partes e da alma o ser pensante. Então, tem que tomar cuidado com como você está abordando o assunto. De onde você parte? Qual é a base conceitual que você está usando para esta palavra, para este fenômeno? E aí você vai caminhar mais retamente dentro do conhecimento da doutrina espírita. Porque, de modo geral, que é o que mais vê aí, pega aí, você vai pegar, nós estamos aqui na nossa série Livro dos Espíritos, Pergunta a Pergunta. Aí você vai pegar aí a mesma pergunta. Pergunta tal. Aí você vai lá, o espírito. Agora é o espírito tal. Aí o que é a alma? Aí ele começa no lenga-lenga, no rolando-lé. A alma no amor, não sei o que, das encarnações, da vida celeste, porque Jesus, e não sei o que, no aproveitamento do amor, blá blá blá, blá blá, blá, enrola. E a pessoa acha, nossa, olha quanta sabedoria. Mas peraí, o que é a alma? Essa é uma questão fundamental. Eu lembro uma vez na faculdade que nós estávamos lá, teoria eletromagnética. E aí o espírito, o professor, né, estava falando lá vários cálculos, polinômios de Legendre, um negócio lá, várias séries, a matemática. Daqui a pouco, um elemento da aula perguntou: professor, você já tinha escrito os 2 quadros já de cálculo. E aí ele perguntou: professor, o que é o elétron? Se o professor fosse da escola desses espíritos aí, não, o elétron é a manifestação da física nos resplandentes do amor, das reuniões, do hausto do Senhor. Mas o que ele respondeu? Professor de física, dentro de um curso de física, numa universidade federal. Ele deu a resposta a melhor que ele podia dar. Ele disse: o que é o elétron? Eu não sei. Agora, eu só sei que se ele tiver uma energia tal, ele sai desse ponto, chega naquele ponto, com base nesses cálculos aqui que nós estamos falando. Percebe? Ele está calculando o efeito do elétron, mas ele sabe que ele não sabe o que é a natureza do elétron.
Essa é a questão fundamental. Saber separar os espíritos da codificação desses rolando lero que tem por aí. Se você perguntar o que é o elétron é a manifestação da vida, de não sei o que, de Deus, quando Jesus, porque sei o que, do universo, blá 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 blá. Ele não tem a coragem moral, de dizer não sei. Esses espíritos raramente ou nunca dizem não sei. No máximo diz, não é permitido falar. Não, assim, eu sei, mas eu não posso falar para você. Dificilmente ele diz não sei, não sei. Essa é a grande questão. Então, saber separar. Peraí, qual é a escola que você gosta? Do Rolando Lero? Não tem problema. Vai continuar no alto das reuniões hebdomadárias de não sei da onde, quando Jesus se reuniu na Galileia, né? Tudo bem. Agora, quem gosta de entender, tentar entender do que você está falando, aí eu aconselho ficar com a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. É apenas um conselho. Okay?